O concelho de Mossoril, na província de Nampula, na costa norte de Moçambique, é um território extenso, com grande diversidade física, económica e social, onde assume em particular destaque a orla marítima e a sua baía bem protegida das intempéries do Índico. Porto de abrigo há muitos séculos, é atualmente conhecido pela sua importância turística, por força das suas praias paradisíacas, pelos extensos palmares e mangais, mas também por ser um alfobre de evidências físicas construídas das memórias da história pós-quinhentista. É imperativo destacar o poço onde, alegadamente, as naus de Vasco da Gama se abasteceram de água doce em 1498, a caminho da Índia, e o edifício da antiga residência de verão dos governadores, construído na segunda metade do século XVIII, em plena transformação pombalina, também conhecido como Antigo Palácio do Governador. A ilha de Moçambique, imediatamente a sul da baía de Mossoril, foi capital do país entre 1570 e 1898 e a sua fortaleza, a de São Sebastião, erigida no século XVI no topo norte da ilha sobre a grande plataforma coralina, foi durante muito tempo a grande proteção da baía e do tráfego marítimo para o Oriente. No âmbito da colaboração entre a Universidade de Lúrio e a Universidade de Coimbra, foi realizada uma breve visita ao edifício da antiga residência de verão dos governadores, em Mossoril, por iniciativa e com a colaboração do curso de mestrado em Património e Desenvolvimento, em julho de 2019. Esta visita, com caráter exploratório, é a principal fonte de informação de base para esta caracterização geral e preliminar do edifício, do seu estado de conservação e da identificação das principais questões que se colocam para a posterior definição de uma estratégia de intervenção. Nesta fase, mais do que propostas, são desafios que se pretendem identificar. Nós estamos no antigo Palácio do Governador, assim, no antigo Palácio do Governador, em Mossoril, em Moçambique, no norte de Moçambique, na província de Nampula, e estamos com o curso de Património e Desenvolvimento da Universidade de Lúrio. Eu chamo-me Raimundo Mendes da Silva e sou professor da Universidade de Coimbra e estou aqui com todo o gosto com os estudantes que estão a fazer este curso. Além dos estudantes que estão aqui e que agora se vão apresentar, há dois que não podem estar, que é o colega Armando e o colega Alfredo. É isso. Pronto. Fazíamos as apresentações? Sim, eu sou Ângelo Soares, sou engenheiro civil. Marcelo Gonçalves, sou contabilista. Chamo-me Cristóvão Tomás, sou da área de letras, especialmente línguas e literaturas modernas. O João de Mucocete, formado em Relações Públicas. Samuel dos Santos, sou historiador. Leonel Álvaro, engenheiro militar. Aqui José Salamani, professor de desenho. André Maputa, licenciado em Administração e Gestão da Educação. Felipe Alage, historiador de formação e ativista do patrimônio cultural. Chine David Oliveira, formado em línguas estrangeiras aplicadas. Muito bem, agora que estamos apresentados, vamos só fazer 2 ou 3 pequenos apontamentos neste palacete, neste antigo palácio, que é todo em alvenaria de pedra, pedra coralina. Vou passar aqui para o meio para se ver melhor. Pedra coralina, porque estamos perto da ilha de Moçambique. Estamos perto da ilha de Moçambique, que é claramente uma formação geológica de coral. Não é? Portanto, toda a ilha, estamos muito perto da ilha de Moçambique. Esta pedra e esta construção é uma construção em alvenaria maciça, com blocos aparelhados, pelo menos na parte exterior que se vê melhor, com blocos aparelhados de grande dimensão, e depois com um reboco de cal feito em várias camadas. Sempre com uma camada interior mais espessa, mais grossa, depois um barramento e depois um barramento de acabamento final. E depois seria pintado provavelmente a cal. Quando esse reboco desaparece e foi desaparecendo com o tempo, naturalmente, com a falta de manutenção, a pedra, o que lhe acontece é aquilo que conhecemos da pedra coralina. Ela vai se degradando por erosão, não é? E vai criando esta alveolização, mas que, na maior parte das vezes, não é dramática. Pode ser, obviamente, não põe em risco estrutural. O resto do edifício é fundamentalmente com estruturas de madeira, e agora vamos ver alguns detalhes do edifício.
O edifício, atualmente abandonado depois de ter desempenhado diversas funções, entre as quais escola primária, está em significativo estado de degradação e desenvolve-se em 2 pisos, com grande pé direito e planta aproximadamente quadrada, com vãos regulares nas diferentes fachadas, ainda que refletindo diferentes organizações funcionais e espaciais. A fachada, que atualmente confina com a via de acesso, apresenta 5 vãos em cada piso, simétricos, com uma porta central no piso de entrada e 3 no piso superior, agora com acesso à varanda de betão armado, apoiada em consolas do mesmo tipo, que terá sido introduzida em meados do século XX. A fachada posterior confina com amplo logradouro, o que se crê outrora jardim privado, com acesso ao piso superior por escadaria exterior em pedra, com lances laterais simétricos, 2 de cada lado, paralelos à fachada, terminando em varanda superior de recepção, coberta, sob a qual se acede ao piso térreo através de 2 portas simétricas com um arco de volta perfeita. A fachada lateral poente é assumida como um elemento neutro na composição, mas a fachada lateral nascente destaca-se pela sua lógia central, com 2 colunas de pedra a sustentar a viga periférica da cobertura e 2 meias colunas de remate ornamental nos extremos, de onde se avistaria não só o Índico, como os extensos palmares da propriedade. As paredes são em alvenaria de pedra de espessura significativa, coerentes com a época e o tipo de construção europeia do século XVIII, mas com inteligentes adaptações à realidade e materiais locais. A pedra coralina, certamente extraída das proximidades, é o material principal, seja para as alvenarias correntes, seja para as colunas, padeiras, arcos e ornamentos dos vãos. A ornamentação é, aliás, discreta, mas formal e muito presente, com pilastras, frisos e cornijas nas fachadas, bases e capitéis nas colunas da lógia e baixo relevo nos ornamentos interiores dos vãos principais. Adivinham-se algumas antigas pinturas ornamentais interiores. O revestimento das paredes seria originalmente de cal, tanto no interior como no exterior, sendo conhecida na região a produção de cal a partir da rocha coralina, ainda que fortemente limitada atualmente por motivos ambientais e de preservação da paisagem e dos recursos naturais. Nas janelas e portas, as padeiras assumem diferentes soluções, maioritariamente em pedra, mas também com recurso a madeira em vãos de menor importância. A alvenaria é de construção cuidada e formal, como se pode observar nos remates e cunhais. O que é que o edifício, quando está em algum nível de degradação, neste caso o pouco aqui saiu, nos pode ensinar? Não é? Isso é, ninguém quer um edifício em ruínas. Obviamente nós não queremos edifício em ruínas. Mas, obviamente que nós, nesses edifícios, fazemos todos os possíveis por conseguir encontrar o que são os aspectos que estão mais degradados para com isso perceber como é que é construído. Se recordam, quando visitámos ontem a capela da Nossa Senhora de Boloar, nós não conseguimos perceber como é a alvenaria. Porquê? Porque não há sítio nenhum em que o reboco esteja tão degradado que nos deixe ver a alvenaria. O que é extraordinário. Não é? Estamos na ponta da ilha, no extremo norte da ilha de Moçambique, com vento, com mar, e, apesar de tudo, aquele reboco está impecável. Eu não consigo perceber como é a alvenaria. Aqui, como temos esta zona que está sem reboco, não é? E está sem reboco porquê? Deve ter entrado água naturalmente e porque a figueira fez o seu trabalho por nós. Isto é, a figueira tirou o reboco para nós podermos ver. E o que é que nos espanta quando olhamos para uma parede destas sem reboco? O que é que são aspectos que nós com o reboco não imaginamos, não é? O que é os aspectos, digamos, da alvenaria, não é? Os arcos, desde logo, os arcos com a forma dela fixados. Então, isto é o que... Exato. Em relação à casa, que aqui o arco tem uma função de segurar aquela carga lá em cima e tem uma estrutura que permite acomodar lá aquela carga lá em cima. E tem duas soluções diferentes. Tem a solução desta porta
e depois de um vão secundário, não é? Com uma solução menos nobre, não é? E porquê que nos dois casos eu não usei uma pedra inteira? Eu não usei uma pedra inteira porque uma pedra ia partir a meio. Uma pedra tem pouca resistência à flexão, não é? E portanto, se fosse uma pedra inteira, ela ia partir. Não é? E portanto, a solução inteligente foi arranjar duas pedras que estão à flexão só um bocadinho, porque na verdade a maior parte da pedra está apoiada, e depois com uma pedra de fecho. Mas é evidente que esta solução, que em alguns casos, e se olharmos, depois vamos mostrar nas fotografias, se olharmos para outras portas, que ainda tem ali uma fissura na zona da junção da pedra, e nós pensamos assim, isto está a cair. Não. A única coisa que aconteceu é que a pedra mexeu-se um bocadinho e na junta o reboco não aguentou e partiu. Não é? Eu olhando para as fissuras das outras portas, fico com muito mais receio antes de ter visto como é que é construído. Sabendo como é construído, já percebi o que é que se passou. Ok? E também sei que se não tiver aquele peso em cima, ambos os lados que suportam para poder colocar este fecho. Exato, voltar. E esta solução é melhor ou pior do que uma solução que tenha aço ou que tenha, por exemplo, madeira? É melhor. Não, é melhor. É melhor. Avaliar o tempo em que a estrutura foi suportada e a atual situação que se encontra e pela, portanto, tudo aquilo que podemos observar, acho que seria melhor adotar isto. É porque a pedra não é sujeita à ação da água. Isto é, desgasta-se. As soluções de madeira que temos estão todas com as infiltrações com a madeira apodrecida, não é? E as soluções de aço, que já são posteriores, num ou outro caso, embora neste edifício muito pouco, estão corroídas. Mas depois ao lado temos, numa solução, num vão mais pequeno, menos nobre, vamos dizer assim, uma solução que é igualmente inteligente, que é uma solução em arco, um arco muito abatido, feito com pequenas pedras. É evidente que é mais fácil fazer com pequenas pedras do que com uma pedra grande, não é? A única questão que sabemos é que ele é ligeiramente abatido, ele vai gerar um impulso horizontal grande. Ou seja, aquele arco nunca podia ser sem ter a seguir esta parede de pedra, aqui ao lado grande. Okay? Porque alguém tem que aguentar este impulso horizontal. E outro detalhe, para aproveitar o sítio onde estamos, é olhar para estas amoreiras, em que esta pedra espetacular, a pedra carolina, nós pensamos, ou podemos pensar, que este ar é praticamente ornamental e é uma pedra bonita, mas não é. Cada pedra destas é uma pedra que tem este feitio, mas ela entra dentro da aldeia. E do lado de cá, umas entram mais, outras entram menos, o que significa que isto está, este ornamento está cozido com a própria aldeia. E em cima também, desculpa, e em cima também, em que o ornamento é na verdade uma saliência, porque é massa, mas é uma saliência da própria pedra. Não é? E portanto, há de facto aqui uma arte particular nestas alvenarias, nestes vãos e nestes arcos. Os pavimentos elevados, incluindo o teto do piso superior, que se queria ser também o suporte de cobertura, que não foi possível observar, têm estrutura de madeira com vigas principais de grande dimensão, com secção retangular, sobre as quais apoiam vigas secundárias pouco espaçadas. Crê-se, pela informação local, tratar-se de pau-ferro da floresta próxima, na cabeceira, face à sua alegada resistência e durabilidade. O apoio das vigas principais é feito por encastramento na parede ou, em casos pontuais, sobre cachorros. A surpresa maior, que também se traduz na maior dúvida, é a forma como sobre esta estrutura cruzada de vigas de madeira se constrói o pavimento, já que se encontram duas variantes, eventualmente utilizadas em conjunto. Colocação de lajetas de pedra sobre os barrotes, com dimensões não muito diferentes de 30 a 24, sobre os quais se coloca enchimento e revestimento, ou uma laje de argamassa de cal, com um misto de armadura e cofragem inferior, executada com vara de mangal, com cerca de 2 cm de diâmetro. Talvez a primeira se destinasse às coberturas, recebendo camada de argamassa e hidrofocante natural, com as necessárias inclinações, numa solução de cobertura quase plana, e as segundas aos pisos interiores, recebendo igualmente argamassa de enchimento e acabamento final, atualmente em betonilha e mosaico hidráulico, não tendo sido possível recolher quaisquer evidências da existência de antigos soalhos de madeira.
Agora aqui temos vários aspectos muito interessantes. O aspecto mais interessante são estas lajes, não é? Estas lajes, estamos em cima, estamos aqui todos em cima, e que têm por baixo o quê? Têm uma estrutura de madeira, aliás, como no edifício todo, uma estrutura de madeira com grandes vigas de madeira, espaçadas de 1,5 metro aproximadamente, aliás, muito semelhante à capela ontem, não é? À volta disso, no alpendre, e depois com barrotes de madeira mais pequenos em cima, espaçados de 30, 40 centímetros. E em cima, o que é que temos? Em cima temos uma laje de argamassa, vamos chamar um betão dessa época, mas tem uma armadura. Mas tem uma armadura de quê? Tem uma armadura de aço? Que não havia aço neste sítio. Obviamente que o aço e o ferro já vêm há muitos séculos, mas obviamente não havia aço de construção, nem o betão armado estava inventado dessa maneira. O que é que havia num local destes como material que pudesse ter licença à tração e que foi usado? A madeira. Temos aqui a madeira e não podemos, não sei como que se classifica, como é que se chama, mas uma madeira resistente e que pode se ver naturalmente que... Mas neste caso concreto, ora, o que é que... Eram os mangais. É um mangal. Sim, sim. O que podemos perceber é que é como se tivessem armaduras principais, fossem as barras de madeira, e as armaduras construtivas eram estas barras de mangás. Não só podiam se comportar como armaduras construtivas, mas também como elemento de cofragem. Exatamente. Portanto, por um lado, funciona como, embora não seja uma cofragem contínua, mas há argamassa entre duas varas de mangal separadas de 5 cm, a argamassa chega o suficiente para fazer a curvatura e, além disso, dá, obviamente, uma resistência à flexão e à tração, que não só elas são muito resistentes, não é? Como depois envolvidas com a argamassa, duram anos e anos. E, portanto, nós temos aqui, no fundo, uma laje, é uma laje de betão, armado com vara de mangal, não é? Que é o material da região. Quando nós falamos atualmente em sustentabilidade, passamos todos a falar de sustentabilidade, o que é sustentável. Um dos aspectos principais é eu conseguir usar o que são materiais locais. E, portanto, esta obviamente implica mão de obra, mas é uma solução de uma grande inteligência do ponto de vista da utilização dos materiais. Nesse tipo de pensamento, a madeira que foi usada, tanto as barras grandes como é o pau-ferro, também muito pau-ferro, que é muito resistente também, e resistente também à ação da água. Exatamente. Portanto, praticamente todas as construções feitas naquela época nesta região, na ilha de Moçambique, foram feitas com pau-ferro. Com pau-ferro, muito bem. E aqui era cortado, portanto haviam brigadas que eram levadas para o mato para se cortar e usavam uma serra, não é, para cortar o pau-ferro. Então, as pessoas que eram levadas para lá eram escravos, naturalmente, e eles partiam as serras de propósito, que é para ter menos tempo de trabalho e ter algum descanso. Por isso é que esta região deu-se o nome de Acabaceira. Acabaceira. Acaba a serra. Acaba a serra. Não é a cabeceira, é acaba a serra. Exatamente. Nós podemos ver também como a laje aqui do betão, né, desta varanda, como ela foi sequenciada, o nível de espaçamento, a estrutura que suporta este peso todo, já daqui é visível. Não é? Mas é importante perceber que a solução construtiva desta laje, desta varanda, de cobertura desta varanda, é diferente da solução que foi adotada em relação a esta laje de pavimentos. Se formos observar, aquela laje de cobertura simplesmente tem as armaduras principais, que são construídas por aquelas madeiras, depois são blocos. Ali foram sentados blocos de pedra. Blocos de pedra. Exatamente. Como se fossem abobadilhas. Como se fossem abobadilhas. E por cima tem uma argamassa. Exatamente. Isso, com certeza, essa observação é muito importante, porque, e depois vamos naturalmente, quando montarmos este vídeo, mostrar numa fotografia, porque isso vai ao encontro do que ontem, na capela da Nossa Senhora do Baluarte, a hipótese que a certa altura o professor Adelino colocou, que é, como é que isto seria antes? É possível que fossem
barrotes de madeira com barrotes mais pequenos, com vigas de madeira com barrotes mais pequenos e depois com um alojamento de pedra em cima, que não era completamente impermeável à água, mas fazia sombreamento e, digamos, para as chuvas em geral, isso... Portanto, este conhecimento da substituir esta solução por outra solução, com certeza não faz grande sentido, faz sentido perceber a lei cultural. O atual estado de abandono do edifício conduz, com facilidade, a um juízo de grande degradação, aproximando-se do estado de ruína, mas uma observação mais atenta permite moderar essa apreciação e identificar os aspectos mais críticos, bem como os que devem ser avaliados antes da definição de qualquer intervenção mais profunda. Nas paredes de alvenaria, a maior preocupação é a progressiva degradação da pedra, ainda que de forma localizada, face à ação da água, da chuva e do vento, carregado de partículas finas e abrasivas, em consequência da progressiva deterioração e destacamento do reboco. Esta preocupação assume maior destaque nas colunas da loggia, onde a alveolização atinge níveis severos, permitindo, aliás, conhecer em detalhe a estrutura das próprias colunas, construídas por sobreposição de cilindros de pedra rigorosamente detalhados. As fissuras verticais nas padeiras, a meio dos vãos, deixam de ser preocupação relevante a partir do momento em que conhecemos o seu funcionamento, como atrás se descreveu, no local, com os estudantes. A anomalia mais carismática é a presença de uma enorme figueira cujas raízes invadiram o edifício e fazem já parte dele e da sua identidade, mas que, em boa verdade, o estão a destruir, sendo necessário avaliar a verdadeira extensão do problema, nomeadamente no que diz respeito ao impulso das paredes para fora do plano e à entrada de água que afeta todas as estruturas. Estamos nesta sala espetacular que tem o quê? Uma figueira parada. E o que é que vos preocupa quando pensam neste edifício? E na Figueira Brava, o que é que vos preocupa? O que é que são as questões que se põem a alguém do património? O que é que são as dúvidas que se põem quando se chega a um sítio destes? Não é? As raízes da figueira vão sendo desenvolvidas no interior da parede e alguns vão utilizando e vai destruindo ou desfazendo em capas a camada. Aliás, como se vê no canto, não é? Mas mais problemas é que se põem aqui em relação à questão da figueira? Uma das preocupações é a questão se é possível falar para aquela que é mais fácil. Se é possível mesmo eliminar a figueira, porque ela vai deformando a própria estrutura do edifício. Como intervir nesse caso? Esta é uma das questões. Esta é uma questão chave, porque, por um lado, obviamente, nós olhamos para esta figueira e para este edifício e é quase um elemento de atração, de fascínio, não é? Porque ela já faz quase parte da memória, não é? Agora, de facto, o que estamos a falar é do edifício, não estamos a falar do edifício que eventualmente se pensará em poder recuperar, não é? E mesmo que não seja para recuperar na sua forma original, total, pode eventualmente pensar-se em recuperar umas partes do edifício, não é? Mas globalmente ele não pode ruir, não é? E portanto a questão que se coloca é saber se a figueira, além da questão dos revestimentos, não é? Se está a destruir a própria estrutura do edifício. E eu diria que a força desta figueira para a sua dimensão, obviamente que ela pode pôr em risco o edifício. Portanto, ter-se a fazer aqui um desenho, digamos assim, da figueira, tentar perceber onde é que ela tem raízes, onde é que ela está inserida na parede e, eventualmente, tentar secar pelo menos uma parte da figueira, não é? Uma coisa é verdade, a figueira já empurrou o próprio edifício. Há aqui fissuras que têm a ver com a força das raízes. E, portanto, mesmo depois de retirar a figueira, eu vou ter que consolidar estas fissuras de grande dimensão. Claro que eu não vou digamos, empurrar o edifício, não é? Não estamos nessa situação. Se o edifício estivesse em grande situação de colapso. O que vou é pôr tirantes metálicos, provavelmente, um tirante metálico com uma amarração
exterior, não é? Para evitar que haja mais movimentos, porque se repararem, o edifício ainda está completamente vertical, eu não tenho problemas de verticalidade, portanto essa é, logo, digamos, é um sinal de confiança. Eu não tenho nenhum problema de verticalidade. Para além da questão da fissuração, a figueira também auxilia. José, melhor, vamos para ali que é mais fácil. Para além da questão da fissuração da figueira, também estaria a contribuir na questão da umidade. A questão da umidade, obviamente, esta figueira alimenta-se de alguma coisa, não é? Mas as figueiras têm uma capacidade de se alimentar de tudo e mais alguma coisa. O facto de a cobertura estar a deixar de entrar muita água, obviamente que vai ajudar a alimentar a figueira. Portanto, quando a cobertura estiver reparada, a figueira naturalmente terá menos alimento, menos água, mas continua a ter alimento, porque uma figueira desta dimensão, com a capacidade que ela tem de espalhar raízes, ela espalhará raízes até onde for preciso para se alimentar. Mas a questão da umidade é absolutamente essencial. Claro que um edifício destes, a primeira coisa fundamental é protegê-lo contra a ação da chuva. Por acaso, neste edifício, e já vamos ver, as alvenarias de pedra, e são tão espessas, estão particularmente bem e não parecem afetadas por aquilo que costuma ser muito grave, que é a entrada de água pelas paredes. Aquilo que parece francamente afetado pela entrada de água pela cobertura e pelas janelas são os pavimentos de madeira. Não é? As estruturas de madeira estão francamente afetadas pela ação da água e, uma vez ultrapassada a causa das infiltrações que obriga estudo detalhado da cobertura, que não foi possível levar a cabo nesta breve expedição, importa avaliar o estado de cada peça. Deve ser dada particular atenção às vigas principais e os seus apoios nas paredes de alvenaria, sempre mais suscetíveis de apodrecimento, não sendo de afastar, pelo menos numa primeira fase, a possibilidade de também existir alguma ação de térmitas no local. Todas as estruturas secundárias e castelharias estão inoperacionais ou são inexistentes, obrigando à sua renovação com funcionalidade e características que conciliem a identidade do local e a eficácia e durabilidade desses sistemas. A pergunta que nos acompanha desde o início e que explica o empenho dos alunos do curso de mestrado nesta abordagem de sua iniciativa é o que fazer. Aqui, como quase sempre, as dúvidas são sobretudo metodológicas e as certezas sobretudo de caráter mais técnico, sendo que as primeiras são as que definem caminho, ainda que não possam vingar sem as segundas. Por exemplo, agora, numa questão que temos como esta, a solução construtiva adotada nesta época, numa intervenção moderna, claramente que parte destes materiais ainda existem. Localmente ainda é possível, mesmo o próprio pau feio, as zonas que ainda tem. Talvez o mangal é que possa estar um bocadinho escasso e por causa da preservação natural, claro. Tem as leis ambientais, criam proibição em termos de exploração deste material por causa da proteção ambiental. Qual seria, neste caso, a solução? A solução é sempre arquitetónica, mas, e tem que se discutir, mas na verdade, uma das soluções possíveis, quando eu já não tenho materiais, é dizer, ok, muito bem, eu vou preservar o mais possível os que estão e eventualmente até deixar aqui uma zona em que se mostra como é que é a solução, não é? Ver aqui, por exemplo, uma janela de observação em que se mostra como era a solução original e nas zonas que já não têm recuperação, não é? Poder fazer uma solução diferente, mas uma solução que se perceba que é claramente diferente e nova. E, sobretudo, com um conceito muito importante que é da reversibilidade. Isto é, alguma coisa que eu possa pôr e tirar. Eu diria, por exemplo, que o fazer aqui um estrado em madeira, por exemplo, só em madeira, com estrutura de madeira, como se fosse, digamos, uma peça que se encaixa aqui, não é? E que percebe-se que é diferente, não é? Ao longe eu fico com o pavimento, digamos, uniforme, depois ao pé vejo que é uma solução diferente, nova, mas compatível. O que é que eu não posso fazer? É fazer uma solução incompatível, fazer uma laje de betão armado, com aço, não faz sentido, não é? São materiais que não se usavam neste edifício, são pesos muito maiores, não é? E, portanto, não é só uma questão de coerência, é também uma questão de coerência cultural, arquitetónica, é também uma questão de coerência construtiva e de fisicamente as coisas suportarem. Então,
Não queremos nem podemos desvalorizar o elevado estado de degradação do edifício, mas será fácil encontrar respostas técnicas devidamente especializadas para a substituição ou reforço das madeiras, para a estabilização das paredes e para a estanqueidade da cobertura. No entanto, todas as respostas técnicas e intuições devem ser precedidas de um conhecimento detalhado do edifício, da sua história, das suas características, do seu significado. E tão importante como o passado é o futuro. Que função terá? Como será mantido? Que mensagem queremos que transmita? Que meios será necessário mobilizar? Não foi este o primeiro contributo para a tomada de consciência da importância do edifício do antigo Palácio dos Governadores em Mossoril e não será, assim esperamos, o último. Valeu a pena, vale a pena não parar por aqui. Neste dia e também pelos ensinos e, sobretudo, por esta informação tão importante que nos traz. Em nome também da turma e agradecer que foi um prazer recebê-lo no Palácio. Eu é que agradeço. Foi uma longa viagem, mas uma viagem que vale a pena. E agora, eu penso que com o que recolhemos aqui, com a informação que recolhemos aqui, vamos conseguir fazer um trabalho de caráter pedagógico interessante que, assim como eu hoje vos trouxe, nas últimas aulas vos trouxe trabalhos, por exemplo, sobre o Forte de São João Batista nos Açores, eu espero numa próxima ocasião, aqui ou nos Açores, poder levar um trabalho um trabalho sobre a antiga casa do Governador de Mossoril, porque é assim que nós vamos enriquecendo o nosso conhecimento, trocando experiências. Não era a casa do Governador de Mossoril. Não. Este era um palácio em que os governadores, quando estivessem de férias... Exato. No verão. Muito bem. Exatamente. Obrigado pela correção. Fechamos agora esta gravação, esta sessão, que vamos depois complementar aqui do antigo Palácio de Férias do Governador, em Mossoril, no norte de Moçambique, na província de Nampula, com os alunos do curso de Património e Desenvolvimento da Universidade de Unigúrio.